então, para os nossos alunos aqui do presencial. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa no online. A gente vai iniciar hoje o nosso curso aqui, Endodontia e Sexo, o curso para o especialista em endodontia. Esse ano estão previstas 2 vagas, né, para a prova do Exército, e a gente vai focar para que essas 2 vagas sejam nossas aqui do MCA. A gente vai iniciar, eu vou bater capítulo com vocês, tá bom, pessoal? Então, tenho a certeza que vocês vão ter um curso super completo. E a gente vai começar com a polpa dental e os tecidos perirradiculares. Então, a função primária da polpa é formativa. Gente, ó, esqueçam tudo aquilo que vocês sabem sobre os outros autores. Por exemplo, Lopes e Siqueira fala que tem função formativa, sensitiva, nutritiva, enfim. Aqui a gente vai focar naquilo que o autor está dizendo. E ele diz, então, que a principal função da polpa é formativa. Já uma função secundária seria hidratação, que nenhum outro autor fala isso, mas com esses termos. Hidratação, sensibilidade e defesa. Então, aí, se a gente tivesse que colocar numa ordem de importância, seria formativa, hidratação, sensibilidade e defesa. A gente sabe que o dente se origina da lâmina dental, tem aqueles estágios, né, do botão, capuz, sino ou campânula, onde ocorre diferenciação das células mais internas em ameloblastos, que vai formar esmalte, e as mais externas em odontoblastos, que vai formar dentina. A gente sabe também que a papila dentária e a polpa, elas derivam dessas células que migraram da crista neural. Até aí, nenhuma novidade, nenhuma diferença muito gritante entre os autores, né? A deposição da matriz não mineralizada do dente se inicia na ponta da cúspide, tá? Então, e ela vai progredir em direção cervical num ritmo irregular, 4,5 micrômetros ao dia. Ah, Mirella, é importante saber esses 4,5 só se vocês quiserem passar. Se não quiserem passar, não precisa saber. Porque o Exército adora um númerozinho e ele adora um intervalo pequeno. Então, vai ter alternativa que é 0,2 a 0,4 e vai ter alternativa que é 0,3 a 0,5. Vai ter. E a gente não vai conseguir eliminar pensando nesses pequenos intervalos. Então, tem que saber. Essa deposição da matriz é de 4,5 micrômetros ao dia. O Exército gosta muito disso aqui, delimitação. Tá? Eles gostam muito dessa parte de camada hialina de Hopple-Smith, alça cervical. Então, foquem nisso, que são coisas que os outros livros eles não se apegam. Cohen, Lopes e Siqueira não se apegam muito nessa questão. Então, o que é alça cervical? É uma área que delimita o final da coroa e o início da raiz. Então, marca o final da coroa e início da raiz. E aí, quando a gente tem múltiplas raízes, por exemplo, em caso de molares, elas vão se originar quando a bainha radicular se prolifera horizontalmente e verticalmente. Isso sim dá origem, então, às múltiplas raízes. Após a primeira dentina se depositar na raiz, a bainha epitelial de Hertwig, essa que é a abreviatura que aparece no livro, ela secreta um material hialino. E como que é o nome desse material hialino? Camada hialina de Hopple-Smith. Qual é a função da camada hialina de Hopple-Smith? Unir cemento à dentina. Já caiu mais de uma vez, tá? Então o Exército gosta muito e não é pegadinha. A camada hialina de Hopple-Smith secreta um material hialino, não é pegadinha. Os canais laterais podem ser chamados também para esse autor como canais acessórios. Eles fazem a comunicação entre polpa e periodonto. Eles podem ser únicos ou múltiplos. E eles são mais comuns aonde? No terço apical, onde tem aquele delta apical, aquelas ramificações, né? Então, o forame apical, ele está localizado frequentemente no final da raiz anatômica. A gente sabe que tem vários estudos aí que mostram que a saída do forame, ela é mais lateral do que apical, né? Só que para esse autor, ele fala que está localizado frequentemente no final da raiz anatômica. Os dentes multirradiculares, por sua vez, têm múltiplas foraminas. O maior desses forames, desse caminho, dessa passagem, se chama forame apical. E os menores, o autor remete aos canais acessórios que constituem esse delta apical. O delta apical é como se fosse a raiz de uma árvore, aquela terminação onde ocorrem as maiores ramificações.
importantíssimo, o diâmetro do forame apical já caiu, tá, pessoal? Não sei até se não foi o ano passado. O diâmetro do forame de 0,3 a 0,6 milímetros. Vocês vão ver que para o exército 0,3 é um número cabalístico. 3, tudo que tiver 3 é um número cabalístico, porque tem várias coisas que são 3 milímetros que correspondem ao nosso conteúdo, então cuidem isso. Fibras de Sharpei são fibras ligadas à formação do cemento, são fibras principais do nosso ligamento periodontal. Células mais externas do folículo são os osteoblastos, que estão ligados à formação óssea. O cemento ele é formado após a formação das fibras periodontais. A gente sabe que tem cemento celular, cemento acelular. E a porção do cemento celular, ela tá mais a gente encontra mais aonde? Terço apical e zona de furca dos dentes. Então, a gente sabe que esse cemento celular que não está tão abundante assim presente, ele é menos importante no suporte dentário. Suprimento sanguíneo, pequenos vasos e nervos autônomos sensoriais amielinizados, mais grandes nervos sensoriais mielinizados. Regiões anatômicas aí, falando do complexo dentino-pulpar. A gente pode dividir a polpa em polpa coronária e polpa radicular. Na polpa coronária, a gente encontra o quê? Câmara pulpar, cornos pulpares, com o crescimento radicular. Diminui o espaço pulpar. Dentes jovens e imaturos têm melhor prognóstico de sobrevivência da polpa em função dessa grande defesa, né? Que é uma das funções aí da polpa. E aí nós encontramos, então, polpa coronária, polpa radicular. A porção mais estreita do canal é a constrição apical. O limite CDC, que é o limite cemento-dentina, ele se encontra de 0,5 a 0,75 milímetros da abertura apical. Muito importante também. Ele marca o término da polpa e início do ligamento periodontal. Isso já caiu também no exército. Então, esse limite CDC, que é essa grande constrição, está de 0,5 a 0,75 da saída do forame e caracteriza o término da polpa e início do ligamento periodontal. Funções da polpa: indução, ela induz a formação de dentina e esmalte interdependentes. Formação, né, que fala ali que é a função primária da polpa, né, formativa. Ela forma o quê? Dentina primária, que é um processo mais rápido. Dentina secundária é uma produção menor de dentina mineralizada, no entanto, é ao longo de toda a vida. E a dentina terciária, que é aquela dentina produzida em resposta a injúrias, a estímulos, né? Então, a gente tem, como forma de exemplo de dentina terciária, tem reacional, que ela é tubular, e reparadora, que é atubular. Quais as outras funções da polpa, além de indução, formação? Tem nutrição, defesa, sensibilidade, que a gente sabe que tem aí as fibras do tipo A delta, mielinizadas, e fibras amielinizadas do tipo C. E chegamos aí nas regiões morfológicas da polpa, que eu marcaria com asterisco também, porque é um conteúdo que o exército adora. Não é uma característica, por exemplo, de uma prova da aeronáutica, mas é uma característica bem presente nas provas do exército. Então, como se a gente fosse pegar um corte histológico, né, de fora para dentro, a gente tem a região mais externa da polpa como camada odontoblástica, né? Depois, abaixo dessa camada, nós temos uma zona livre de células, ou zona pobre em células, ou zona de veio, ou zona subodontoblastica. Depois, nós temos uma zona rica em células, para no final ali ter o centro da polpa que contém os grandes vasos e nervos. Tá? E o que isola, então, o que protege essa camada odontoblástica do meio externo é a camada de pré-dentina, que é uma camada não mineralizada. Então aí, coloquem, marquem bem, porque isso é uma característica bem marcante da prova do exército, regiões morfológicas da polpa.